O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece todos os que nele se refugiam. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Abramos a palavra de Deus no Salmo de número 70. Nós estamos invertendo a ordem, por ser o Salmo 70 mais breve, mais curto que o Salmo 69, que com a graça de Deus pretendemos expor à noite. Então, o Salmo de número 70, que nos mostra a oração do justo em desespero. A oração do justo em desespero. Salmo 70. É o mestre de canto de Davi em memória. Praza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem, bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam, e os que amam a tua salvação digam sempre, Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em valer-me. Pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Amém. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos diante da Tua presença, Te adorando, Te cultuando, e agora nossa voz se cala, Senhor, e também o nosso coração para, de modo ativo, de modo atento, ouvir a Tua voz. Fala conosco nesta manhã, Senhor, ajuda-nos a entender que mesmo no meio de desespero, o crente não pode deixar de clamar, e de clamar de maneira piedosa. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o desespero é uma experiência de todas as pessoas, de todos os homens. O crente, por mais que ele tenha comunhão com Deus, não está livre do desespero. Nós temos dificuldade na nossa geração, que é uma geração hedonista, ou seja, que busca o prazer como fim último. Nós temos dificuldade de lidar com as situações de sobressalto, de desespero, quando o coração acelera, quando somos tomados de ansiedades, ao ponto de que temos tornado essa experiência comum a todo ser humano, mesmo a experiência de extrema ansiedade, em uma espécie de enfermidade, quando, na verdade, ela faz parte da experiência humana. É possível um crente piedoso, que está em plena comunhão com Deus, que tem uma vida irrepreensível, que tem um testemunho ilibado, viver momentos de desespero. É possível que ele perca mesmo a direção, o tino, diante da situação de medo, diante da situação de pavor. É possível que ele até perca o sono ou o apetite, que o seu coração se acelere ao ponto dele ter a sensação que vai infartar. Nós vivemos num mundo caído, de modo que o desespero faz parte da experiência, e mesmo da experiência cristã. O Salmo 70 nos coloca exatamente diante da oração de um homem em uma situação de desespero. Trata-se aqui de um clamor que nasce no limite das forças, quando os inimigos cercam, a alma se alvoroça e a mente já não consegue organizar os pensamentos. Davi possivelmente está lidando aqui com inimigos físicos, reais, mas este salmo também se aplica
quando os inimigos virtuais se avolumam ao nosso redor. É por isso que Davi está numa situação de desespero e nos ensina como nós devemos orar. Não surpreende que esse salmo seja essencialmente uma reprodução, se você quiser conferir, do Salmo 40, de 13 a 17. É o mesmo trecho com pequenas modificações, com pequenas adaptações. A versão aqui deste salmo é mais curta do que a do Salmo 40, ligeiramente mais curta, o que indica para nós uma maior urgência. É interessante notar que Davi indica possivelmente para que este salmo, ele diz em memória, ou talvez melhor para a memória, ou para ser memorizado, para se trazer na lembrança. E isto é importante porque em momentos de desespero, a coisa mais difícil é você conseguir verbalizar os seus sentimentos. Então, aqui nós temos algo importante sobre a piedade, sobre a espiritualidade bíblica. Não há problema algum em nós repetirmos orações prontas, especialmente quando a nossa dor é intensa, de tal maneira que nos faltam palavras. Davi exatamente recorre aqui a palavras já conhecidas e consagradas, e parece deixar claro no título que o objetivo dele é que aqueles que lessem pudessem memorizar, porque muitas vezes nós precisamos de oração padronizada. Irmãos, nós talvez tenhamos de tal maneira nos oposto à ideia da reza, aquela repetição mecânica de palavras, que muitas vezes você usa por confiar mais na repetição e na forma das palavras em si, do que no conteúdo delas, que nós acabamos caindo no outro extremo e achando que todas as nossas orações devem ser espontâneas. Na verdade, quanto mais bíblica for a nossa oração, melhor. A palavra de Deus nos deixou muitos exemplos de orações de Gênesis a Apocalipse, e o livro de Salmos é um inário e, ao mesmo tempo, um livro de orações. Na verdade, meus irmãos, os reformadores, ao mesmo tempo em que rejeitavam a ideia da missa, das rezas mágicas, eles nunca abdicaram das palavras bíblicas no culto. As liturgias dos reformadores, muitas delas, eram quase que fechadas, embora eles dessem espaço para a oração espontânea. E qual é o objetivo deles? O objetivo deles era que se assegurar de que os crentes tanto orariam como cantariam biblicamente. Então nós precisamos resgatar esta importância de nós memorizarmos a palavra de Deus, inclusive para nossas orações. Porque haverá momentos em que nós não teremos condições de realizar orações espontâneas. Nós estamos aqui, meus irmãos, diante de um salmo de lamento individual, que é recitado quando o justo sofre opressão e clama por uma presença imediata de Deus. Observe que aqui não há ação de graças, só há súplicas o tempo todo. No Salmo 40, ao contrário, ele começa com ações de graças. Na verdade, ali, a sessão de lamento, ela vinha precedida por uma recordação de livramentos. Aqui não. Aqui temos apenas a súplica urgente. Você vê aqui, primeiro no verso 1, que o salmista clama por libertação. Nos versos 2 e 3, ele descreve, ele pede que Deus o vingue de seus inimigos, descrevendo as ações deles. No verso 4, ele deseja que os justos se alegrem na salvação de Deus, então ele pede que Deus o salve, para que os justos se alegrem no Deus que salva, e ele conclui, reafirmando sua dependência absoluta com um novo pedido urgente, no verso 5. É uma oração, irmãos, para momentos de aperto, quando o cerco está ao nosso redor, quando o cerco nos aperta e quando a alma desfalece,
E as ideias predominantes desse salmo são de urgência, de busca pela justiça e de confissão da necessidade, com um forte apego à identidade de Deus como libertador. E nós podemos dividir este salmo no que seriam as suas 4 seções principais. Primeiro, no verso 1, nós temos um clamor urgente. Lembra que nós estamos falando da oração do justo em desespero. Então, ele começa com um clamor urgente. Segundo, versos 2 e 3, nós temos uma imprecação contra os inimigos. Eu tenho repetido essa palavra e sempre gosto de explicar para que você a anexe ao seu vocabulário. Imprecação é normalmente uma súplica para que Deus vingue o justo dos seus inimigos. Imprecação é quase que uma oração de maldição contra os inimigos. É certo que o Senhor Jesus nos ordenou que abençoássemos e orássemos pelos que nos perseguem, mas nós vamos entender em que contexto Davi está fazendo essa imprecação. E para que nós apliquemos corretamente a nossa vida. Então você tem uma imprecação contra os inimigos, ou um pedido de vindicação da justiça de Deus. Em terceiro lugar, nós temos uma bênção para os justos, no verso 4. E por último, nós temos uma confissão de dependência, no verso 5. Então, rapidamente repetindo, um clamor urgente, uma imprecação contra os inimigos, ou um pedido de vindicação da justiça. Terceiro, uma bênção para os justos. E por último, uma confissão de dependência. Então, no primeiro momento, Davi faz um clamor urgente. Olha como ele se dirige a Deus no verso 1. Praza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Ele vai repetir essa oração de urgência no último verso, no verso 5. Pois tu és o meu amparo e o meu libertador, Senhor, não te detenhas, não te demores. A ideia é como se ele tivesse, corre. Sabe quando você precisa de ajuda de alguém, que você está numa situação de perigo, e você tem um protetor, e você grita por aquele protetor, corre aqui. É isto que você tem aqui. O Salmo começa com um pedido direto, sem qualquer introdução. Apressa-te, Senhor. O texto hebraico é mais incisivo. Deus, para livrar-me. Senhor, para socorrer-me. Apressa-te. É assim que Davi diz. A frase que aparece em algumas versões aqui, nessa nossa versão, praza-te, ó Deus, ela na verdade não está presente no texto original, ela pertence ao Salmo 40, no verso 13, ela não ocorre aqui no original, e os tradutores importaram, por causa da semelhança entre as duas passagens, mas a versão do Salmo 70 é ainda mais abreviada, é mais urgente, é mais desesperada. Ele está dizendo, Senhor, vem me libertar, vem me tirar da boca do predador, porque a palavra livrar aqui denota uma saída forçada de uma situação do perigo, como se ele já estivesse nas mãos do inimigo e Deus o arrancasse, ressaltando a natureza decisiva e muitas vezes repentina do ato. Então, cada expressão nesse verso reforça, meus irmãos, o senso de corrida contra o tempo, como se o salmista dissesse, se o Senhor não vier agora, eu não vou sobreviver, eu estou sufocado pelo perigo, eu já estou nas mãos do inimigo, eu já estou no buraco, no abismo, arranca-me daqui, é o que Davi está dizendo. Nas anotações inglesas sobre este salmo, é reconhecido, meus irmãos, que uma pessoa piedosa em angústia extrema pode invocar zelosamente a Deus para apressar seu livramento, não há problema nenhum. Não há heresia em você dizer isso, você está usando o que se chama de antropomorfismo. Deus está presente em todo lugar, Ele nem sequer precisa se mover para nos socorrer, Ele é onipresente. Mas a ideia aqui é, Senhor, manifesta de maneira repentina, manifesta nesse momento de dificuldade, de desespero, manifesta a tua salvação, Senhor, livra-me para que eu não seja destruído. É perfeitamente aceitável, meus irmãos, que nós nos apresentemos a Deus assim, sobretudo em momentos de situação de perigo.
Aliás, Deus se agrada da nossa sinceridade. E às vezes nós colhemos o fruto disso, inclusive em auxílios presentes, segundo o nosso próprio desejo e a intenção das nossas orações. Eu tenho certeza de que muitos irmãos aqui, se não todos, pelo menos aqueles que já têm algum tempo, poderiam testemunhar de situações em que você estava em desespero, em que você estava em angústia, em que você estava num abismo profundo, seja por um perigo real, externo, físico, seja pelos fantasmas que a sua própria alma muitas vezes levanta, e você clamou a Deus por alívio, e alívio veio, e a paz que excede em todo entendimento, ela invadiu o seu coração. São muitas as situações em que isto ocorre, embora nem todas as vezes. Por isso que o nosso zelo, por outro lado, não deve, vamos dizer assim, no nosso zelo, nós não devemos deixar que haja uma resolução de paciência e submissão. Ou melhor, nós devemos ter no nosso coração resolvido esperar com paciência. Se você observar, o Salmo 40 exatamente fala isso. Porque, sabem, meus irmãos, em certos contextos, o desespero não é um inimigo da paciência, não é o oposto da paciência. Em certos contextos. O desespero só se torna um inimigo da paciência quando ele controla as minhas ações e me leva a pecar para ter o livramento daquilo que eu estou temendo. Preste bem atenção nisso. Um crente em desespero ainda pode ser paciente, porque ele recusa-se a pecar para se livrar. Ele recusa-se a pecar porque Deus não respondeu. Ele recusa revoltar-se. Ele simplesmente não desiste de clamar. Se você observar o Salmo 40, que nos ajuda aqui como contexto, porque o Salmo 40 é um testemunho de alguém que foi liberto de um momento de desespero. E os versos 13 a 17 descrevem como que, numa espécie de lembrança, esse momento de desespero. Mas aqui no Salmo 70, Davi está expressando o desespero no momento em que ele acontece. E como é que o salmista diz? Como é que ele começa? Ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim. Ou esperei, algumas traduções trazem, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Mas como se deu essa espera? Em alguns momentos, ele entrou em desespero, e ele mostra isso dos versos 13 em diante. Na verdade, ele coloca isso antes mesmo do verso 13, porque no verso 11, ele diz: não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade, não tem conta os males que me cercam. E ele diz: praza-te em livrar-me. O Salmo 40 eu já expus aqui, acho que foi na quarta-feira ainda. Ele está relembrando esse tempo que ele esperou com paciência. Então, no momento ou no período em que ele espera no Senhor, houve momentos, sim, de desespero. Nenhum crente, por mais piedoso que seja, quando espera por um longo período o livramento do Senhor de alguma angústia, ou dor, ou perigo, ou medo, nenhum fica o tempo todo ali, calmo, sereno e tranquilo. Há momentos em que a gente entra em desespero, mas a paciência está presente quando esse desespero se transforma em oração. Por isso, meus irmãos, eu vou repetir, não há nada demais em você pedir para Deus se apressar, em você clamar a Deus que venha e que o liberte daquela situação, desde que você tenha resolvido esperar pacientemente e submeter-se ao Senhor.
com fé e segurança, nós devemos entender que o tempo de Deus, seja longo ou breve, é o nosso melhor tempo, como dizem as orações inglesas. Muito embora o tempo presente e a carne fraca sugiram o contrário. E quando nós continuamos dizendo e dizendo, Senhor, apressa-te, isso não é impaciência. Irmãos, prestem atenção, eu vou repetir. Quando é que você se torna impaciente? Quando é que você sabe que você se tornou impaciente? Você peca contra Deus. Você começa a tentar achar as suas próprias soluções de modo contrário à lei de Deus. Você toma as suas próprias providências, ao invés de clamar ao Senhor. Aí você está sendo impaciente. Mas, mesmo em desespero, mesmo tremendo, quando você clama a Deus, isto não é impaciência. A Bíblia nos ensina a clamar assim. Em segundo lugar, então, nós temos a imprecação contra os inimigos. Antes de tudo, irmãos, nós temos aqui, da parte de Davi, a descrição da atitude dos que perseguem o povo de Deus. Davi descreve os atos perversos dos seus perseguidores. Sobretudo em tempos de perseguição, é assim que os inimigos se comportam. Veja, ele pede que sejam envergonhados e cobertos de vexame. Ele pede no verso 3 que retrocedam. Ele pede ainda no verso 2 que se cubram de ignomínia. Mas ele, quando se refere a quem ele está falando, a quem ele está desejando isso, ele descreve as ações dos seus inimigos. Ele diz, os que me demandam a vida. Então, os inimigos de Davi estão procurando matá-lo, estão procurando pela sua vida. Esse mesmo verbo é usado em 1 Samuel, capítulo 23, verso 14, que descreve Saul buscando Davi todos os dias, mas Deus não o entregou nas suas mãos. É provável que essa seja uma das orações que Davi compôs quando fugindo de Saul. Então a ideia é, eles procuram uma ocasião para destruir a minha vida. Esses inimigos também lhe desejam o mal. Ele diz, tornem-se atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal, os que desejam o meu mal. E terceiro, eles celebram o seu infortúnio com arrogância e desdém. Quando eles veem o justo em desgraça, eles dizem, bem feito, bem feito. Ou no hebraico, é alguma coisa desse tipo, destacando a ideia da arrogância dos que zombam do justo. Essa interjeição, traduzida por bem feito, transmite aquele grito exultante de desdém, ou aquele momento em que uma parte se deleita com a percepção de infortúnio e vulnerabilidade da outra. É um grito que inclui a ideia de antecipação animada, por ver a destruição se avizinhando, aquela zombaria maliciosa e autoelogios, inclusive convencidos do inimigo. Em todo o contexto, a interjeição revela um coração que se alegra em algo diferente da justiça de Deus, seja a emoção da guerra ou a queda do povo de Deus. Esses são os inimigos de Davi. É mais triste e desesperador quando você tem gente torcendo contra, não é? Mas em sua imprecação, Davi diz, Senhor, que eles sejam envergonhados, que eles sejam cobertos de vexame, de vergonha, que eles sejam cobertos de ignomínia, todos são sinônimos, que eles retrocedam, que eles voltem atrás, que eles não avancem, que eles não tenham sucesso, Senhor. Essa é a súplica de Davi. O pedido dele é muito simples, é que Deus frustre os planos dos seus inimigos. Mas aí eu preciso lembrar como conciliar isto com o mandamento que o Senhor faz, o Senhor Jesus, de que nós oremos pelos inimigos e clamemos pelos que nos perseguem. Primeiro nós precisamos lembrar, e eu já falei isso em outros salmos, que Davi aqui está orando primeiramente como ungido do Senhor. Ele é o que foi ungido pelo Senhor, e alguém está tentando matá-lo para impedir que o reino do Senhor seja estabelecido por meio dele. Então Davi aqui está orando como ungido do Senhor, como representante do povo do pacto,
e como o combatente do reino de Deus. Uma coisa é quando você tem uma situação pessoal, que você deseja o mal do seu inimigo. Outra coisa é quando você está intercedendo como parte do povo de Deus perseguido, como nós temos visto, por exemplo, na Nigéria, milhares de cristãos sendo mortos. E nós podemos, de fato, orar como representantes que os inimigos do Senhor sejam envergonhados. Então, Davi ora como ungido do Senhor, como mediador pactual e como combatente do reino de Deus. Então, o seu pedido pela derrota dos inimigos não é motivado por mera vingança pessoal. Pelo contrário, ele ora como mediador de aliança, perseguido por sua fidelidade. Ele ora como justo sofredor, uma figura messiânica que aponta para Cristo. E ele ora como líder do povo, cujo sofrimento está ligado ao avanço do reino. Então, essa imprecação, ela seria melhor aplicada para nós quando nós dizemos: Maranata, vem, Senhor Jesus, vem para tomar vingança dos teus inimigos, vem para a tua igreja, vem nos buscar, vem destruir este mundo mau e nos levar e criar novo céu e nova terra. Esta é a melhor aplicação que daríamos para as orações imprecatórias hoje. Em terceiro e penúltimo lugar, Davi, então, também deseja ou pronuncia uma bênção para os justos. Ele diz: folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam, e os que amam a tua salvação digam sempre: Deus seja magnificado. Aqui está, meus irmãos, o fato mais importante da imprecação. É o resultado que ela trará. Aqui fica claro que o que Davi quer não é a vingança pessoal. Ele quer que, ao ser salvo dos inimigos, ao ver o mal sendo envergonhado e destruído, os justos vejam isto, vejam a salvação de Deus e se alegrem nele e o louvem. Há um contraste entre os perversos e os piedosos, e aqui nós compreendemos que a imprecação de Davi não é produto de ódio pessoal, sua motivação é teológica. E se temos aqui o contexto da perseguição de Saul, é só nós olharmos a história. Em nenhum momento Davi deseja a morte de Saul. Você já viu? Quando ele tem duas oportunidades para matar Saul, ele lhe poupa a vida, depois ele discursa e chama Saul de meu pai. E quando Saul morre, ele escreve uma espécie de ode em homenagem a Saul e a Jonatas. Como caíram os valentes, ele diz. Ele consegue, neste momento, separar. A motivação é teológica. Nós podemos identificar aqui, pelo menos, dois objetivos piedosos. Primeiro, ele ora para que a justiça de Deus seja vindicada. Por quê? Porque se os ímpios permanecem impunes, o cetro da impiedade terá domínio sobre a sorte dos justos. É interessante isto, irmãos, porque no Salmo 125, eu peço que você abra lá, nós temos o espírito dessa oração de Davi. Aqui ela está em forma de promessa. Ele diz: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. O cetro é a figura, é aquele objeto que fica na mão do rei, que representa a sua soberania, o seu domínio. Ele está dizendo que os ímpios não dominarão o justo para sempre. Ele não permanecerá sobre a sorte dos justos. Para quê? Para que o justo não estenda a mão à iniquidade. O que ele está dizendo é: a impunidade não durará para sempre, porque quando a injustiça governa, o sal da terra pode perder o sabor, e os justos são tentados a estender a mão à iniquidade. Assim, o pedido para que os inimigos sejam confundidos é, antes de tudo, um pedido para que Deus proteja o seu povo da corrupção moral. Ele está dizendo: alegrem-se aqueles que te buscam, e os que amam a tua salvação não murmurem contra ti, mas digam: Deus seja engrandecido. É para isso que ele está pedindo a derrota dos ímpios.
Então observe que a sua motivação é piedosa. Então ele ora pela vindicação da justiça de Deus, e segundo, ele ora pela glória de Deus, porque no clímax do verso, Davi quer que o nome de Deus seja engrandecido. Então, o seu anelo não é apenas alívio pessoal. E aqui está um ponto, irmãos, mesmo em desespero, nós ainda estamos cumprindo o nosso chamado de glorificar a Deus em todas as coisas. Mesmo quando trêmulos, mesmo quando em perigo, mesmo quando em angústia, mesmo quando mergulhados na dor, nós ainda somos crentes e nada justifica pecar contra Deus. Isto é muito importante. O alvo aqui não é que eu tenha o orgulho de ver os meus inimigos esmagados, mas é que os justos engrandeçam o Senhor e se deleitem nele. A oração do justo, mesmo em momentos de desespero, sempre visa a glória do Senhor. E por fim, então, em quarto e último lugar, nós temos a confissão de dependência. Ele diz: eu sou pobre e necessitado. No Salmo 40, ele acrescenta: porém o Senhor cuida de mim. Aqui ele diz: eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Davi usa duas palavras que eram usadas mesmo para um miserável, aquele que não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem onde dormir. Davi está dizendo: eu não tenho nada, eu sou um miserável. Senhor, dá-te pressa. Então, o salmo termina como começou, com um sentimento de urgência, mas a súplica agora é sustentada por uma confissão humilde. Davi, mesmo sendo o valente, aquele que feriu os 10 milhares, ele reconhece que ele nada tem que possa lhe ser uma segurança. Ele depende totalmente do Senhor. Ele não se apresenta como rei, como guerreiro ou como herói, mas como alguém que não consegue salvar a si mesmo. Então, irmãos, a urgência do justo não nasce da impaciência, mas da dependência. Então aprenda isso. Deus coloca momentos de desespero na sua vida, não para levá-lo à impaciência, mas para ensinar a dependência. Deus coloca momentos de desespero na sua vida, não para levá-lo à impaciência, mas para lhe ensinar a dependência. Em momentos de desespero, nós ficamos alvoroçados porque são momentos em que nos percebemos vulneráveis. E nós somos capazes até de adoecer. Porque a gente adoece quando perde o controle, quando perde a soberania. Mas como isso é precioso, porque é então que nós reconhecemos: eu sou pobre e necessitado, o Senhor é o meu amparo, o Senhor é o que me sustenta, é o que me dá suporte, e o Senhor é o meu libertador. Então você tem um clamor por ajuda urgente, o salmista sente que não pode esperar, está tudo bem quando você clama a Deus em momentos de desespero e que você tem a sensação que não pode esperar, mas você tem também a confiança inabalável na proteção divina, quando o salmista confessa a sua pobreza, mas apega-se ao seu libertador, ele se recusa a usar outras armas. Você tem aqui o desejo de justiça, que pede a frustração dos perversos, porque ele não quer que a impunidade triunfe. Não é vingança pessoal, mas é um amor pela justiça. Você tem a celebração da salvação aqui, ele deseja que os buscadores de Deus se alegrem e exaltem o nome do Senhor. E você tem, então, esse pedido por intervenção imediata. O que podemos aprender, irmãos, com este salmo para momentos em desespero? Primeiro, algo que nós temos aprendido já há muito tempo, desde o início deste salmo, dessa série de exposições do Saltério. Aprenda a orar a Escritura. Aprenda a orar a Escritura. Quando você se entrega aos pensamentos,
Eu não sei vocês, mas são inúmeras as vezes em que eu vou orar e não consigo organizar os pensamentos. Por causa das preocupações, as ansiedades, por distrações as mais diversas. Porque eu estou em angústia, porque por mais que eu fale, a angústia não diminui, ou porque eu estou numa situação de dor. E nesse momento, no entanto, se eu tenho na memória a Escritura, eu posso orar a Escritura. E muitos dos textos que eu memorizei de Salmos e da Escritura foi em momentos de desespero. Eu fazia inicialmente lendo em voz alta, simplesmente clamando, sem entrar em discussão com o meu coração. O Salmo 70 nos mostra que a repetição de orações não é sinal de fraqueza espiritual, muito menos de formalismo vazio, exceto quando eu confio no número, não é? De vezes em que eu falo, quando a alma está esmagada, irmãos, quando a mente está confusa, palavras inspiradas servem como trilhos seguros para um coração desorientado. E não é à toa que nós temos muitos salmos, a maioria deles quase de lamento. Então, assim como Davi recorreu ao Salmo 40, nós podemos recorrer aos salmos, às orações apostólicas, ao próprio Pai Nosso. Então, memorize orações bíblicas antes do dia da angústia. Use-as quando as palavras lhe faltarem. Use-as mesmo quando você tem palavras. Parafraseie, nós fazemos isto inconscientemente. São muitas as vezes que ao orarmos nós reproduzimos palavras bíblicas, mas faça isto intencionalmente. Ensine os seus filhos, pai, a fazerem o mesmo. Ontem eu estava conversando com alguns irmãos, e uma das irmãs, uma mãe, falou que ela foi às lágrimas quando, de madrugada, no quarto vizinho, ouviu seu filho cantar o Salmo 121, porque estava com medo. E ela achou aquilo maravilhoso, porque ele estava trazendo à memória a palavra de Deus. Ensine seus filhos a memorizarem a Escritura e a orarem a Escritura. Segundo, apresente suas urgências diante de Deus sem culpa, mas com submissão. Apresente suas urgências diante de Deus sem culpa, mas com submissão. O texto nos ensina que o justo pode clamar por intensidade: Senhor, apressa-te, Senhor, vem logo, Senhor, tem misericórdia, Senhor, não te demores, Senhor, por que te demoras? O texto não reprova a sinceridade do aflito, nem condena quem chora pedindo que ele venha depressa, mas esse clamor precisa caminhar lado a lado com a confiança no tempo soberano de Deus, sem desistir, sem pecar, sem murmurar. Esta tensão é um aprendizado. Então, ore intensamente sem medo de expressar a sua dor, mas submeta o seu coração ao tempo de Deus, que sabe o momento exato de agir. E lembre-se, sua urgência não muda Deus, mas Deus usa a urgência para mudar você. Terceiro, busque a justiça de Deus e a sua glória mais do que o alívio pessoal. Busque a justiça e a glória de Deus mais do que o alívio pessoal. A oração de Davi contra os inimigos não nasce, eu já falei, de vingança pessoal, mas no zelo pela justiça e pela glória de Deus. Ele sabe que se a impunidade prosperar, os justos serão tentados a estender a mão à iniquidade. Então, ore para que Deus desmascare a impiedade na sua própria vida, na sua própria casa, na igreja e, sim, na sociedade. Peça que Deus freie os instrumentos do mal antes de contaminarem os piedosos. E submeta seus sentimentos à grande pergunta: isto glorifica a Deus? Quarto, una-se aos que buscam ao Senhor e celebre a salvação.
O Salmo pede que todos os que que busquem o Senhor se alegrem e digam, Deus seja engrandecido. Isso significa que a dor do justo nunca deve isolá-lo da comunidade da fé. Presta atenção nisso, crente. A sua dor, quando o isola da comunidade da fé, ela o está afastando de Deus. Porque é possível você estar no meio da comunidade da fé e estar longe de Deus. Mas não é possível você estar perto de Deus, longe da comunidade da fé. Não sofra sozinho. Para que na sua celebração, para que na sua dor, a igreja sinta com você. Não prive o povo de Deus de chorar com você. Para que na sua alegria ele também se alegre. E aprenda a transformar cada resposta às orações em ocasiões de louvor público. Todos nós temos acompanhado a dor dos familiares da nossa querida irmã Niedma. Quase todos os dias o pastor Jonas coloca pedidos de oração lá e faz atualizações. E a gente chora e sofre junto. Você talvez não perceba isso, mas a família dela sente-se cercada. Mas a Bíblia diz em Provérbios 18 que o solitário procura o seu próprio interesse. E muitos que se sentem solitários são assim porque se isolam. Não se isole em sua dor. E, em quinto lugar, confesse continuamente sua pobreza espiritual. Ao terminar o salmo, Davi declara, eu sou pobre e necessitado, e esse reconhecimento não é sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual. Deus tem prazer em socorrer aqueles que confessam sua dependência, e não é à toa que Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pare de lutar sozinho, com suas próprias forças, contra o pecado e as aflições. Apresente-se diante de Deus como pobre, não como autossuficiente, e apegue-se ao único libertador, que é capaz de sustentá-lo em todas as circunstâncias. Irmãos, o Salmo 70, ele termina com um clamor angustiado. Não há louvor aqui. Tu és o meu amparo e o meu libertador, não te demores, ó Deus. Na antiga aliança, essa era a súplica de Davi. Mas lembremos-nos, Davi está orando aqui como rei ungido. Você sabe qual é a palavra, né? Hebraica para ungido? Mashiach. Você sabe qual é a palavra grega? Christos. Davi é um tipo de Cristo aqui, mais do que um tipo de nós, crentes. Porque essa oração, ela encontra o verdadeiro cumprimento no Senhor Jesus. Ele veio para sofrer todas as batalhas e toda a oposição. Ele catalisou sobre si naquela cruz até a oposição do próprio Deus, coisa que o justo não terá. Mas não só isso, ele fez isso para ser o nosso verdadeiro amparo. É ele o nosso libertador. Ele veio para nos libertar. Ele é o justo por excelência, o ungido que enfrentou inimigos mais terríveis do que os de Davi, o pecado, a morte e o diabo. E na cruz ele clamou com urgência infinita, Deus meu, por que me desamparaste? E por meio desse clamor ele abriu para nós um caminho onde jamais seremos abandonados. Quando nós clamamos, apressa-te, é Cristo quem intercede por nós, é Cristo quem vem ao nosso encontro. Quando nós dizemos, eu sou pobre e necessitado, é Cristo quem supre, porque Ele se fez pobre por amor de nós. Quando nós oramos, tu és o meu libertador, é Cristo quem nos garante libertação final, porque Ele prometeu voltar para desfazer as obras do diabo. Assim, o Salmo 70 nos conduz ao mesmo lugar, onde toda a Escritura converge, ao Cristo que não apenas responde à oração do justo, mas é Ele próprio o nosso amparo e o nosso libertador e a nossa esperança. E até que Ele venha, cada oração nossa, cada momento de desespero, é para nos levar a dizer, Maranata, vem Senhor, vem nosso Senhor, vem
e liberta o teu povo. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Oremos. Louvamos o teu nome, Pai, pela tua palavra, que não nos deixa desamparados, porque o Senhor nos deu esse meio de graça, que é a oração. O Senhor mesmo se faz presente na oração. O Senhor é o Pai que acolhe as nossas orações mais desesperadas, e até mesmo aquelas mais incrédulas, e se agrada em ouvir os seus filhos clamarem. O Senhor é Deus, o Filho, que intercede como sumo sacerdote, garantindo que o trono da graça estenderá o seu cetro sobre nós. O Senhor é o Deus Espírito Santo, aquele que, quando nós erguemos as mãos, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Senhor é um Deus que ora conosco, e é por isso que a oração é poderosa. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar a tua palavra, Senhor. Ensina-nos a orar sempre na dependência do Senhor. Ensina-nos a orar mesmo no momento de desespero. E sempre, sempre lembrarmos que em todo momento, nos momentos mais insanos da nossa vida, ainda temos o chamado de tudo fazer para a glória do teu nome. Que o Senhor nos console, nos conforte, nos fortaleça e nos oriente. Nós te pedimos em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito, seja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.